Audiolivro A Ciência do Bom Viver, capítulo 12 Os desempregados e os destituídos de lar, parte 1. Há homens e mulheres de grande coração, os mais meditam ansiosamente na situação dos pobres e nos meios pelos quais possam ser aliviados um problema para o qual muitos estão buscando uma solução, e como os desempregados e os que não têm lar podem ser ajudados em obter as bênçãos comuns da providência de Deus e viver a vida que ele intentava que o homem vivesse. Mas não há muitos, mesmo entre educadores, estatistas, que compreendem as causas que se acham no fundo do atual estado da sociedade. Os que seguram os rédeas do governo são incapazes de resolver o problema da corrupção moral, na pobreza, da miséria e do crime crescente. Estão lutando em vão para colocar as operações comerciais em base mais segura. Se os homens dessem mais atenção aos ensinos da palavra de Deus, encontrariam uma solução a esses problemas que os desconcertam. Muito se poderia aprender do Antigo Testamento quanto à questão do trabalho e do alívio aos pobres. O plano de Deus para Israel. No plano de Deus para Israel, toda a família tinha um lar no campo e terreno suficiente para cultivo. Assim eram proporcionados tanto os meios quanto o incentivo para uma vida útil, industriosa e independente, e nenhuma medida humana jamais suplantou-se esse plano. A pobreza e a miséria que hoje existem se devem em grande parte ao fato de o mundo ter se afastado dele. Ao se estabelecer Israel em Canaã, a terra foi dividida entre todo o povo, sendo exetuados apenas os levitas como ministros do santuário. Nessa equitativa distribuição, as tribos eram contadas por família, e cada uma destas era concedida, segundo o seu número, uma herança proporcional. E embora uma pessoa pudesse por algum tempo dispor de sua possessão, não poderia vender permanentemente a herança de seus filhos. Quando habilitada a resgatar sua terra, estava em qualquer tempo liberdade de fazer. As dívidas eram perdoadas a cada 7 anos, e no 50º o ano do jubileu, toda a propriedade em terra revertia ao seu original possuidor. A terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim, estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém achar o bastante com que a remir, poderá voltar à sua propriedade. Mas se as suas posses não lhe permitirem, revela-lá então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano jubileu. Levíticos, capítulo 25, verso 23 a 28. Santifiquem o 50º
ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu para vocês. Cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. Levítico 25:10. Assim, cada família era garantida em sua possessão, sendo proporcionada uma salvaguarda contra os extremos, quer da opulência, quer de miséria. Preparo profissional. Em Israel era considerado um dever o preparo profissional. Exigia-se de cada pai que ensinasse aos filhos alguns trabalho útil. Os maiores homens em Israel eram exercitados para desempenhar ofício. O conhecimento dos deveres pertencentes à administração do lar era considerado essencial a toda mulher, e a habilidade nesses deveres era considerado uma honra para as mulheres da mais alta posição. Várias profissões eram ensinadas nas escolas dos profetas, e muitos dos alunos mantinham-se por meio de trabalho manual. A consideração para com os pobres. Essas medidas não conseguiam, entretanto, evitar inteiramente a pobreza. Não era o desígnio de Deus que cessasse por completo essa condição, pois é um dos seus meios para o desenvolvimento do caráter. Afinal, nunca deixará de haver pobres na terra. Diz ele: por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Deuteronômio capítulo 15, verso 11. Se houver algum pobre entre vocês, no meio de seus irmãos, em alguma das cidades de vocês na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Deuteronômio, capítulo 15, versos 7 e 8. Se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Levítico, capítulo 25, verso 35. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo. Levítico 19, verso 9. Quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espiga, não volte para buscá-lo. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficarem nos ramos. Ao fazer a colheita das suas uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Deuteronômio, capítulo 24, verso 19 até 21. Ninguém precisa temer que sua liberalidade o leve à necessidade. A obediência aos mandamentos de Deus daria certamente em resultado prosperidade. Por isso disse Deus, o Senhor: os abençoará em todas as suas obras, em tudo que vocês empreenderem. Deuteronômio 15, verso 10. Vocês emprestarão às muitas nações, mas não tomarão empréstimo, e dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Deuteronômio 15, verso 6. Princípios comerciais. A palavra de Deus não sanciona nenhum plano que enriqueça uma classe pela opressão e o sofrimento de outro. Em todas as nossas transações comerciais, ela nos ensina a nos colocarmos no lugar daqueles com quem estamos tratando e a considerar
não somente o que é nosso, mas também o que é dos outros. Aquele que se aproveitasse do infortúnio de outro para beneficiar a si mesmo, ou que buscasse para si lucros por meio da fraqueza ou incompetência de outros, seria um transgressor, tanto dos princípios quanto dos preceitos da palavra de Deus. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Deuteronômio 24, verso 17. Se você emprestar alguma coisa a seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se eu for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Deuteronômio 24, verso 10 a 12. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, em que ele se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Êxodo capítulo 22, versos 26 e 27. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Levítico 25, verso 14. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Levítico 19, verso 35. Não leve na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa dois tipos de medida, um grande e um pequeno. Deuteronômio 25, 13 e 14. Tenham balança justa, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Levítico 19, 36. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Mateus 5, verso 42. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Salmo 37, verso 21. Faça com que em pleno meio-dia a sua sombra seja como a noite. Esconda o desterrado e não revele onde estão os fugitivos, que os desterrados possam morar em seu território. Sirva-lhe de esconderijo contra o destruidor. Isaías 16, verso 3 e 4. O plano da vida que Deus deu a Israel destinava-se a servir de lição prática para toda a humanidade. Se esses princípios fossem adotados hoje em dia, quão diferente seria o mundo. Dentro dos vastos limites da natureza, ainda há margem para os sofredores e necessitados acharem um lar, ainda dentro de seu meio recurso suficiente para lhe fornecer alimento. Ocultas nas profundezas da terra, existe bênção para todos quantos têm a coragem, a força de vontade e a perseverança de lhe recolher os tesouros. O cultivo do solo é emprego designado por Deus ao homem no Éden. Abre um campo que oferece às multidões oportunidade para ganhar subsistência. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e se alimente-se da verdade. Salmos 37, verso 3. Milhares e dezenas de milhares dos que se apinham na cidade à espera de sorte para ganhar uma ninharia poderia estar trabalhando no solo. Na maioria dos casos, essa insignificância que ganham não é gasta em pão, mas posta na gaveta do vendedor de bebidas para obter aquilo que destrói a alma e o corpo.
Muito considera lavrar a terra como trabalho vil e procuram obter a substância por meio de esquemas escusos, em vez de procurar um trabalho honesto. Esse desejo de ganhar a vida sem trabalho abre de maneira quase ilimitada a porta ruína ao vício e ao crime. Nos bairros pobres, há nas grandes cidades multidões que recebem